Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai iniciar o quarto capítulo, né, sobre as organizações internacionais, na página 28, tá? Lembrando vocês que esse último capítulo fecha o ciclo, né, que a gente estava estudando sobre. A gente estudou sobre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Terceira Guerra, que foi a Guerra Fria, e agora estudamos também, né, tudo sobre a Guerra Fria e vamos finalizar falando sobre as organizações internacionais que surgiram após o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? E essas organizações internacionais vão incluir a ONU, né, obviamente, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Banco BIRD, que é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento dos Países, tá? Esses são um dos organismos internacionais. Mas dentro da ONU a gente vai ver que existe várias secretarias, eu costumo dizer secretarias, porque são secretarias especializadas, né? São áreas especializadas da ONU. E essas áreas especializadas, esses organismos especializados da ONU, cada um vai ter uma função para que, como a gente está falando em termos mundiais, cada um vai trabalhar no seu setor, né? E dentro de uma reunião geral, cada um vai falar do seu setor, né? Então a gente vai ver isso aí durante a explicação, tá? No livro de vocês está um pouco incompleto, porque vocês não viram isso ano passado, no 8º ano, né? Como houve a mudança da BNCC, eu vou passar para vocês, depois eu vou postar para vocês aí no WhatsApp, postando um resuminho, né, dessas organizações da ONU, porque aí só tem uma, né? Você está falando de uma, da OMC, para facilitar aí para vocês, tá? E alguns conceitos que eu preciso que vocês saibam, tá bom? Então vamos lá. Na página 28 de vocês aí do livro, vai falar da criação, né, das organizações internacionais, que elas foram necessárias após a Segunda Guerra Mundial, né? Mesmo antes, durante a guerra, elas foram necessárias para diminuir os impactos que a guerra causou sobre a população mundial, tá? E a organização mais conhecida é a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, tá? O objetivo principal das Nações Unidas é a paz mundial. E essa paz mundial, ela não está só atrelada à questão das guerras, mas sim também em todos os setores, tanto ambientais, quanto sociais, quanto econômicos, né, principalmente. E por conta disso, por ela fazer parte de todos os setores, é aí que entra a questão das organizações especializadas, como eu falei com vocês, as tais secretarias. Mas antes da ONU ser criada, foi criado também a Liga das Nações, né? A Liga das Nações, ela foi criada lá no fim da Primeira Guerra Mundial, assim que a Primeira Guerra Mundial foi em 1914 até 1918, e ela foi criada nesse período, né, após o fim da Primeira Guerra, para que não ocorresse outras guerras, né? Mas ela fracassou, tanto que ocorreu a Segunda Guerra Mundial. E aí, ao fim da Segunda Guerra Mundial, com o lançamento da bomba nuclear, né, pelos Estados Unidos em cima das duas cidades japonesas, né, Hiroshima e Nagasaki, como vocês já sabem, que deu o fim da guerra, né? Aí sim foi necessário fortalecer o poder das Nações Unidas, tá? Essa Liga das Nações, que aí formou-se a ONU, tá? Mas ela não formou da noite pro dia, levou tempo, né?
Foram várias reuniões, várias discussões, debates, até que ela fosse formada, tá? Então, para que ela se tornasse organizada, precisou de ter esses vários debates. A ONU foi organizada, né, pelos líderes dos países ganhadores da Segunda Guerra Mundial, e incluindo todos os líderes de países do mundo inteiro. Então, ela foi criada em 1945, olha a data, tá? 1945, data que inicia a Guerra Fria, né? Ela foi criada nessa época e tinha lá os seus líderes que começaram a fazer as atividades relacionadas à ONU. Em 1940, ela foi criada em 1945 com a missão da paz mundial, né, em todas as nações, para que não houvesse mais guerra. E a luta dela na Guerra Fria foi muito intensa para que não ocorresse uma terceira guerra mundial, tá? Ela é formada por 193 países, que é os 193 países do mundo reconhecidos, porque nós sabemos, nós estudamos no ano passado, que existem mais países, mais 4 países, que são 197, e que esses países não são reconhecidos devido a problemas políticos, a problemas econômicos, não são reconhecidos mundialmente, ou porque ainda está se desligando de algum território. É o caso, por exemplo, da Catalunha na Espanha, né? O País Basco também na Espanha, que luta pelo separativismo para se desmembrar da Espanha. É o caso de Quebec, no Canadá. É o caso também da Palestina, lá no Oriente Médio, no Israel. Então, são vários países que querem se tornar países, né? Tem um povo formado, tem uma cultura própria, tem um líder, mas não é reconhecido por questões políticas. Assim, por quê? Porque é necessário que todos os países reconheçam para que seja considerado um país, ok?